O presidente Lula devolveu o aceno feito por Donald Trump nesta quarta e disse que o encontro com o republicano foi uma boa surpresa. O governo brasileiro mantém confiança cautelosa sobre uma possível reunião entre Lula e Trump. Confira. Lula admitiu que tem muito o que conversar com Trump e que os dois países não precisam viver em conflito, mas reforçou que não irá negociar a soberania nacional. O que eu espero? Eu espero que numa conversa entre dois chefes de Estado, nós coloquemos na mesa quais são os nossos problemas, quais são as nossas diferenças e começamos a tomar decisões. Eu estou convencido que algumas decisões tomadas pelo presidente Trump se deveu ao fato da qualidade de informações que ele tinha com relação ao Brasil. O governo avalia que a alta nos preços de produtos nos Estados Unidos, como o café, que subiu mais de 21%, foi mais relevante para provocar a aproximação de Trump do que a atuação do setor empresarial em Washington. Empresários brasileiros buscaram contato com a Casa Branca e com departamentos do governo americano, mas encontraram muitas barreiras. Mais cedo, o vice-presidente e também ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, tinha dito que estava otimista para um possível encontro entre os dois líderes. Na reunião, o governo Lula espera que a regulamentação das Big Techs seja um dos principais temas. O republicano critica as iniciativas brasileiras para impor regras às plataformas digitais. Lula e Trump também devem tratar das tarifas ao etanol brasileiro e de possíveis acordos sobre minerais raros. Eu disse ao presidente Trump o seguinte: não tem limite da nossa conversa. Vamos colocar na mesa tudo que acha que deva conversar. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Garantir acesso a ela é condição essencial para que Trump reduza o monopólio chinês na extração e no processamento dos minerais. Eles são usados em carros, celulares e em equipamentos militares. Nós queremos discutir com o mundo inteiro os nossos minerais críticos. Nós queremos que empresas que quiserem explorar vão para o Brasil explorar. O que a gente não quer é permitir que aconteça como aconteceu até agora com os minérios. A gente é só exportador e não faz o processo de industrialização dentro do Brasil. Roberto, talvez os ambos estejam disputando o Nobel de Química, né? Agora, você está participando diretamente nessa enorme operação de negociações ou de possíveis negociações entre Brasil e Estados Unidos. Acabou de chegar de Nova York, como eu disse logo no início do programa. E o que a gente está muito curioso realmente é de ver a sua avaliação de que caminho se abre ou não em função dessa química maravilhosa, que pode ser explosiva ou calmante, nunca se sabe, né? Bom, é um fato novo. Acho que isso é evidente, né? Esse canal no mais alto escalão entre os dois governos estava completamente fechado. Eu acho que se abre uma oportunidade. Aonde que nós vamos chegar com essa oportunidade é outra conversa completamente diferente. Até o próprio encontro em Nova York, ele poderia ter se desenvolvido de várias maneiras, né? Porque que os dois iam se ver, eu não tinha a menor dúvida. Porque essas reuniões internacionais, antes da pessoa subir no pódio, tem o que a gente chama de um holding room, né? É uma saletinha que fica logo ao lado, onde os próximos que vão falar ficam ali para poder não perder tempo. Já está todo mundo ali na fila, arrumadinho. Então, a gente sabia que os dois iam se ver, mas como que seria esse encontro? Podia um olhar para um lado, o outro olhar para o outro, podia haver um aperto de mão frio. Claramente, o presidente Trump, eu não sei o que aconteceu entre os dois, mas claramente ele usou aquele momento público para dizer: eu estou pronto para conversar, não tenho nada contra você, achei você um cara legal, a química é muito boa. Ele disse isso mesmo, né? Ele falou isso, então vamos conversar. O que, pelo menos, a minha experiência nesse tema ali, inclusive com o próprio, é de que isso não quer dizer muita coisa. Isso quer dizer que ele quer conversar com você. Agora, a agenda que vai se desenvolver nessa conversa, nós temos que ver. Mas eu acho que é uma oportunidade, é um movimento que a gente tem que aproveitar. Quando Lula diz a negociação não tem limite, nós temos que colocar tudo na mesa,
Ontem nós trouxemos aqui a preocupação dos empresários, aqueles que você está em contato direto, a preocupação com a estratégia da organização dessa agenda, dessa lista. O que é tudo na mesa? Bom, vamos lá. A primeira coisa que é importante, as pessoas às vezes pensam no governo americano e no próprio presidente Trump, na Casa Branca, como sendo uma coisa monolítica. Não é. Você tem várias correntes lá dentro. Mesmo nos encontros que nós tivemos agora em Washington, no começo de setembro desse mês agora, a conversa no Departamento de Estado com o Landau, o vice-secretário de Estado, foi uma. No Departamento de Comércio foi outra, no STR foi outra. As nuances eram diferentes, o interesse era diferente em coisas distintas e as mensagens que nós recebemos foram diferentes. Então, não dá para a gente imaginar, Thaís, que hoje você saiba dizer o que é a agenda exata dessa conversa. Vai depender muito de como que essas forças se configurarem lá dentro dos Estados Unidos e do nosso lado também. Uma coisa que eu achei interessante, que o presidente Lula falou, que eu acho muito positiva, é que no primeiro momento em que se falou de terras raras, a mensagem que veio do Planalto foi: o terreno de terras raras é nossa. Ninguém mexe aqui. Isso aqui é uma coisa nossa, não sei o quê, parará. Já não é isso que nós estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo uma coisa de que vamos falar de terras raras. Por que não vamos falar de terras raras? Colocou-se a situação de que terras raras não é apenas minerar e mandar para outro lugar. Também tem o processo de desenvolvimento tecnológico que separa as terras raras, que enriquece aquele minério. E isso é uma tecnologia que hoje, sobretudo, é dominada pelos chineses. Eu acho que é uma coisa que Brasil e Estados Unidos podem trabalhar juntos para avançar nesse setor também. Então, acho que a agenda hoje é difícil você prever, mas eu acho que o que foi dito, pelo menos até agora, dos dois lados, é de que está em aberto. Vamos. Ô, Roberto, esse trabalho brasileiro, seu, setor privado, de autoridades brasileiras, senadores, deputados, que fizeram chegar ou tentaram fazer chegar a mensagem à Casa Branca de que, a forma como o Trump vinha nos tratando estava jogando o Brasil mais próximo da China. 2, só Lula está ganhando internamente, o bolsonarismo e a oposição ao Lula perdendo fragorosamente. Isso pode ter influenciado? Ou seja, essa fala do Trump, esse gesto do Trump, pode também ter algo de um resultado de um trabalho que foi feito, minucioso, por gente como você, para chegar à Casa Branca e falar: a realidade não é bem essa que o Eduardo Bolsonaro está colocando para você, por exemplo? Eu tenho zero dúvidas sobre isso, zero dúvida. Claro que teve impacto, até pelo motivo que eu acabei de expor, de que há uma série de correntes lá dentro, né? E as informações que chegam ao presidente Trump, elas vêm dependendo do canal que está trazendo a informação para ele, inclusive o Departamento de Estado. Eu não tenho a menor dúvida, até porque, em contatos que eu tive nos canais, nos bastidores, vamos dizer assim... O jornalista adora um bastidor. Pois é. Nos bastidores, era de que havia um grupo que estava ganhando força dentro da própria Casa Branca, daqueles que achavam que nós não podemos, que as oportunidades que existem de relacionamento comercial e econômico entre Brasil e Estados Unidos estavam ficando num segundo plano muito distante da questão política. E que isso não estava resolvendo os objetivos americanos. Quer dizer, se o objetivo era enfraquecer o governo brasileiro, se o objetivo era viabilizar uma solução para o presidente Bolsonaro, que isso não estava acontecendo. Então, claramente, em isto não acontecer, era importante que você não perdesse as oportunidades que estavam ali. E eu recebi também uma mensagem, não sei se falei com vocês da vez passada, de que as coisas iriam melhorar, mas e de preferência até o final do ano, para não deixar que essa conflagração siga ao longo de 2026, porque politicamente eles não estavam vendo essa evolução de maneira positiva. Acho que tentei ser o mais diplomático possível. Agora, deixa eu voltar ao ponto que você mesmo levantou. Quando você disse que as pessoas pensam de forma equivocada, quando supõem que a Casa Branca, ou que o aparato todo seja monolítico. Você mesmo usou exemplos de conversas suas,
para ilustrar esse seu argumento. Agora, eu faço menção a um fato de hoje, quando o secretário do Tesouro americano justifica os 20 bilhões de dólares de ajuda, de muleta para a Argentina, para um país notoriamente na lista dos que volta e meia dão uma pequena moratória. Acho que foram 4 no século até agora. Enfim, 20 bilhões de dólares é dinheiro à beça. Como é que ele justificou isso? A Argentina tem uma importância sistêmica para nós, sobretudo na competição com a China. Esse é um fator geopolítico e ideológico. Nessa abertura que você vê, pelos dois brigando pelo Nobel de Química, esses fatores estão entrando num plano, digamos, menos na frente do palco? Eu acho que eles ganham uma relevância muito clara. Não vamos esquecer que o presidente Trump ele tem uma personalidade muito volátil, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer... Sua profissão é diplomacia, nós Não, o sabemos. Roberto ele é um diplomata. Diplomata profissional. A resposta é diplomática. Nós estamos fazendo isso como elogio. Adjetivo diplomático. Prossiga. Bom, vamos lá. Vamos em tentar, frente. Vamos pular esse pedaço. Vamos pular esse pedaço. Personalidade do Trump, vamos o quê? O que não significa que ele não tenha um horizonte, que ele não tenha um norte, de uma certa forma. Só que esse norte, ele é ajustável ao longo do caminho, né? Eu acho que haverá momentos em que essa narrativa, essa perspectiva política, geoestratégica, etc., vai atrair ele. E ele vai usar isso. Muitas pessoas falam que, por exemplo, aqueles eventos que nós vimos no Salão Oval ali com o Zelensky, depois com o Ramaphosa e tudo mais, que nada daquilo estava programado. Isso foi uma coisa que aconteceu ali, no momento, né? À medida em que o Cyrus Vance, por exemplo, falou uma coisa e aí a reação do outro, ele aí vê a oportunidade, ele entra e fala naquela linha. Nada disso é necessariamente programado. É uma conversa que eu tive com ele. Eu tinha certeza que eu entrei lá... No seu tempo na Organização Mundial do Comércio. Isso, quando eu estava na Organização Mundial do Comércio. Enfim, eu tive lá uma oportunidade de conversar com ele e eu tinha certeza que o press release que estava sendo preparado era... O presidente Trump passou um sabão na OMC, né? Mas não foi assim que terminou. Terminou de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque ele viu uma oportunidade. Ele viu uma oportunidade de fazer história, de ser, de repente, o pai de uma OMC 2.0, alguma coisa assim. Eu acho que é uma coisa que é muito inata a ele. E, além disso, ainda tem um lado pessoal, que é uma coisa que as pessoas talvez não valorizem o suficiente. Várias pessoas lá me disseram o seguinte, olha aqui, se ele tiver que dedicar um tempo, um espaço na agenda dele, para 50 CEOs que representam 20% do PIB americano, ou uma pessoa que ele conhece, que ele jogou golfe, não sei o quê e tal, e que tem um problema, que ele pode... Ele vai no segundo, ele é muito pessoal, o lado da relação pessoal, o que de uma certa forma é importante, e que de uma certa forma, com o presidente Lula, eu vejo isso como uma forma positiva. O presidente Lula é uma pessoa que tem bom tato, ele sabe lidar com pessoas, ele sabe ser charmoso quando ele quer ser, né? E isso é uma coisa que pode ajudar nessa discussão, nesse contato que vem a acontecer entre os dois. Agora, de novo, é uma mistura. Você pega tudo isso, joga no liquidificador e o que vai sair dali, você não tem a menor ideia. Nem cor, nem cheiro, nem gosto. Não tem a menor ideia. Essa é a frase que me preocupa. Eu detesto não ter nenhuma ideia, Thaís. O William lembrou aqui a desculpa, entre aspas, que Trump está dando para ajudar a Argentina. Tem uma questão sistêmica. Qual a desculpa que ele vai dar para passar por cima do bolsonarismo e ajudar Lula e se aproximar de Lula? Eu falo isso porque, assim, o filho do presidente Bolsonaro, ele e o jornalista Paulo Figueiredo, eles se dizem como os únicos interlocutores da Casa Branca. Claramente isso caiu por terra. Mas os empresários, por exemplo, que estiveram com você e outros nos departamentos todos, perceberam que, pelo menos no Departamento de Estado, o ouvido para os Bolsonaro ainda está muito grande. Não em outros, mas lá sim. Então, como é que você acha que ele vai lidar entre
a promessa, entre aspas, e a briga que ele comprou por Bolsonaro, é só ver a carta do tarifácio, e a química com Lula? Bom, então vamos lá. Há algum tempo atrás, eu tive contatos até no próprio Departamento de Estado, pouco depois do 2 de abril, né, quando teve o Liberation Day. Enfim, estava todo mundo se perguntando o que estava na mesa, qual era a negociação, como que a gente lida com essa nova realidade, né? E o que me foi dito na época foi o seguinte: olha, não sabemos. Não sabemos. O que é claro é o seguinte: tem coisas que atraem o presidente, né, de uma maneira muito mais evidente. Por exemplo, segurança nacional. Tudo que tiver a ver com segurança nacional, e leia-se aí China, leia-se Rússia, leia-se Ucrânia, leia-se Israel, leia o que você quiser, mas falou de segurança nacional, isso ganha uma certa prioridade. Então, por exemplo, essa mesma pessoa falou lá atrás, eu estou falando aqui que abril, né? A pessoa me disse o seguinte: por exemplo, mineração. Mineração é uma área legal, é uma área que eu acho que ali você pega a segurança nacional. Ora, se aço e alumínio estão sendo caracterizados como emergência nacional, imagina terras raras e coisas do tipo. Então, havia essa possibilidade. Isso lá, estou falando de abril. Então, coisas desse tipo, por exemplo, terras raras, por exemplo, combustíveis para aviação renovável, que entra em choque com o que ele acabou de falar de aquecimento climático, né? Mas, ao mesmo tempo, ele quer botar etanol no Brasil. Então, você tem que ver essas contradições que existem ali, mas que são muito concretas do ponto de vista de negócios, né? Eu acho que coisas assim talvez ganhem uma prominência maior e que deem sejam atraentes para ele. Roberto, a gente acompanhou as reuniões do USTR, inclusive essa semana saíram as notas taquigráficas, né, a íntegra do que foi dito ali, e o setor privado, ou pelo menos uma parte do setor privado americano, completamente contra o Brasil, de uma maneira muito agressiva e forte, principalmente o agronegócio. Dá pra gente, só que tem um setor privado que está pró-Brasil, vamos dizer assim, pró-negócios. Qual dos dois setores devem acabar prevalecendo nesse embate? Porque tem um setor privado, tem um empresariado americano que quer ferrar com o Brasil, desculpa essa expressão, e tem um que, poxa, não, vamos lá, são nossos parceiros, nós somos importadores. Você sentiu essa balança? Pende mais para qual lado? Bom, os dois existem, né? Existem com muita clareza. O lado agrícola, sobretudo, é competidor no Brasil, e assim está. Eu acho que você está se referindo às notas taquigráficas da seção 301. Isso, exatamente. Isso? Então está certo. Bom, vamos lá. Eu fiquei um pouco surpreso quando vi uma das associações agrícolas americanas de commodities falar certas coisas, tal. Eu procurei a pessoa depois, que eu já conhecia, né? Aquela coisa que todo mundo se conhece ali. Eu perguntei: essa daí veio do nada, por que vocês... Qual o interesse de vocês agora? Foi a questão do desmatamento? Mas de uma maneira super indireta, sabe? Mas falando de desmatamento, eu falei: eu falo com vocês há anos, vocês nunca mencionaram o desmatamento. O desmatamento nunca foi um tema, de repente virou uma grande ameaça ao comércio e à produção americana. O que está acontecendo? Ele falou: não. Nós recebemos ligações do próprio governo americano pedindo para a gente falar. Porque senão fica uma audiência onde as partes que poderiam estar reclamando estão ausentes. Então, mesmo que a gente queira ou não queira, é importante que a gente esteja lá dizendo que é ruim, isso, aquilo, para poder dar munição para um resultado positivo da 301. Não se esqueça que a 301 é para a hipótese das tarifas caírem. E há uma... Roberto, você tem noção da gravidade do que você acabou de dizer? Porque até aqui a gente tinha como, não sei se é uma ilusão, uma utopia, ingenuidade de todos nós, a suposição de que o setor privado americano exerceria algum tipo de pressão política sobre a Casa Branca, que você disse que aconteceu o contrário. Foi a Casa Branca que levou um pedaço do setor privado a fazer política. Pelo menos naquele caso específico. Okay. Eu falei o quê? Eu fiquei surpreso. Então eu entendi corretamente. Eu fiquei Pelo menos naquele caso. Com certeza haverá outros que foram lá reclamar porque estão efetivamente se sentindo prejudicados e viram a oportunidade para fazer isso. Mas naquele caso específico me chamou a atenção. Porque eles, poxa, eu falo com vocês há anos, vocês nunca mencionaram nunca tocaram nesse assunto. Por que de repente isso virou um grande... E daí veio essa resposta.
Agora, na questão do Caio, que ele pediu que você fizesse um balanço entre esses interesses conflitantes, se você consegue identificar a predominância de um sobre o outro? Não, eu acho que depende muito do setor, isso é muito setorial, sabe? Por exemplo, soja, né? Soja ou até carne, né? A carne brasileira é extremamente competitiva dentro dos Estados Unidos e tudo mais. O setor de carne americano não gosta nada das nossas exportações para lá. Me chamou a atenção, soja para a China. Me chamou a atenção a agressividade. Era uma coisa assim muito agressiva. Acho que em termos que nem nos processos aqui empresariais, que eu costumo cobrir também, você nota uma agressividade, uma guerra, mas ali era muito forte. Ainda mais num ambiente de audiência pública técnica, né? Era muito adjetivado. Eu já ouvi isso em outras oportunidades. Eles lá têm muito pouco filtro. Falam com muita transparência, são agressivos, às vezes. Mas isso é normal, isso aí eu estou acostumado há muito tempo. Eles falam assim, você tem que decodificar um pouquinho. Mas é comum isso acontecer.